Bom, é importante a gente trazer isso, né, Flávio, Vanderlei e Bruno, porque mostra que a diretoria do Flamengo está interessada em bancar o Vitor Pereira, né? Saiu a notícia hoje de que se perdesse o Campeonato Carioca, possivelmente ele sairia, mas o Mauro fez essa entrevista aí com o Rodolfo Landim, onde ele parece bancar realmente, a não ser, né, Mauro, que comece a pagar micos e micos. Que aí não tem o que fazer, mas é o que você fala, para você é suposição. Informação é que eles bancam o treinador. Sim. Agora, essa situação do Marcos Braz, eu entendo o Mauro quando ele diz que não tem outros. Agora, também, Mauro, também, se quiser responder, e para os outros, não é um pouco arriscado o Landim bancar tanto o Braz? Que ele bancou de um jeito, tipo assim, aconteça o que acontecer, ele vai ficar comigo até o final. Porque o Braz, ele tem os pontos positivos dele, só que eu também acho que eu critico muito esse exemplo dos treinadores. Quanto que o Flamengo já gastou com multa rescisória de treinador, né? Mas são decisões tomadas também com o aval do Landim. Né? Então você acha que ele erra junto? Ele erra junto, sim. Óbvio. Por isso que ele está bancando. Quando ele fala, a responsabilidade é minha e tal, porque realmente, de fato é. De fato é. Quando o Flamengo... Eu contei essa história aqui. O Flamengo ia contratar o Balotelli. Aí teve perto de um acordo. Jesus queria o Balotelli, né? E aí chegou um dado momento, o Balotelli subiu ali um pouco mais a pedida, lá, Mino Raiola e tal, aquela coisa toda. Aí bateu no financeiro, que era o Valim Vasconcelos. Ele falou, opa, não, aí não. O Valim brecou, falou, não, até aqui tudo bem, passou daqui, a gente não vai se comprometer dessa maneira. Um abraço, pegou, morreu ali o negócio. Então, se o Landim chega e fala, não vai demitir, não vai demitir. Não, mas não dá mais para o Domenech, não, eu quero que fique o Domenech. Ele é o presidente. Ele participa das decisões. O Braz não toma decisões importantes sem o Landim concordar, para contratar ou para demitir. Isso aí é muito claro. Então, o Landim, ele é parceiro do Braz na boa e na podre. Então, quando ele fala isso, eu acho que ele está mesmo sempre o que ele disse. Nós sabemos disso. E ele fala isso para você, né? No futebol, se tem erro, sou eu, a culpa é minha. Ele chega a falar isso. Ele diz que o Braz leva para ele as sugestões, as soluções, mas ele, no caso, ele está dizendo que é ele que aprova. E é verdade. Ele que dá o ok. Se ele falar não, é não. E acabou. Tanto que existem dentro do clube outros dirigentes que são rivais do Marcos Braz, podemos dizer assim, né? Ele e o BAP, por exemplo, todo mundo sabe, eles não se bicam. Mas, por mais que esses dirigentes tenham influência, o Landim banca. Mas é o que eu falei, é uma questão política e ele toma as decisões junto. Ele que dá a palavra final. Quando alguém, não sei de quem foi a ideia, de contratar o Vitor Pereira, alguém teve a ideia, né? Alguém lá dentro, não sei quem, do Conselho de Futebol, o rapaz do cafezinho, sei lá, alguém teve a ideia. Pô, Vitor Pereira, vamos lá. Landim, vamos tentar o Vitor Pereira? Sim, vamos. Se ele falar, não. Rodava com o Dorival ou busca outro. Não, esse eu não quero. Se ele falar, esse eu não quero, não vai ser. E ele participa das decisões. E ele afirmou isso. Né? Claro, isso, Ó, é que eu acho só meio delicado, e aí eu não sei se o Mauro concorda, vocês, ele bancar desse jeito, que a gente até brinca aqui, né? Eu falo pro Vampel, a gente é incaível. Só que a gente sabe que não é. É a zoeira. Eu acho que é. Você acha que é? Muito obrigado. Você e o Vamp. Obrigado. A gente até zoa. Não, é incaível. Só que se você faz uma besteira grande, é óbvio que vai chegar lá a família e vai falar, ó, sai, um abraço. E numa determinada situação eles bancam. Eles falam, ó, pode criar, pode ousar, tal. Mas se você fizer uma besteira gigante, você vai cair. Do jeito que o Landim falou, ele vai ficar de qualquer jeito. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O que vocês pensam sobre essa entrevista do Landim pro Mauro César? Por sinal, ó, tá lá no canal do Mauro César Pereira, a entrevista aí, tudo que o Landim falou sobre essa situação. Vocês acham que realmente ele tá certo em bancar o Vitor Pereira pra temporada, que é o que pareceu, e bancar o Marcos Braz até o fim de 2024, que é o fim do mandato dele? Eu não acredito em palavra de cartola, nem um pouco. Nem um pouco. Falou pro Mauro, tá lá, tá registrado. Mas muda fácil. Fácil. Nem uma coisa, nem outra. Mas a do Braz, ele não mudou nunca, hein? Isso mudou, é importante deixar claro. Mas também, é um cara que também deixou claro que o Mauro deixou claro que ele tem estrategicamente, politicamente, talvez ele não tenha nem capacidade para fazer isso por causa da estrutura política. Talvez tenha que engolir. O Braz pode ser um escudo dele, né? Pois é. Que a gente vê. Como treinador, não é o histórico que a gente vê. Foram 6 técnicos. O que fez mudar a opinião? Não é o alto nível do Vitor Pereira. Eu acho um técnico, eu acho fraco, inclusive. O que ele mostrou aqui no Brasil, terrível. Nunca foi um técnico de alto nível internacional. Por que ele não segurou o Renato, o Rogério, o Domenech? O Dorival. O Dorival, qualquer um, né? Ele vai segurar logo o mais fraco? Acho difícil. Mas ele falou,
É a palavra dele. Depois ele desfala, né? Acho que é meio por aí. Ele falou e tudo bem, depois ele desfala. Isso aí é... Não acredito. Não acredito em palavra de Cartola, mas ainda um Cartola com histórico de se mandar 6 técnicos embora muito recentemente. Não acredito. Bom, eu acho que foi muito bom o Mauro César Pereira ter ouvido o presidente do Flamengo. Isso é inegável, né? É o que todo mundo queria nesse momento. Claro. Isso é inegável. Parte jornalística, nada a dizer. Claro. Tudo certo. Eu só acho que nessa mensagem, eu não ouvi, mas pelo que o Mauro falou, retratou corretamente, eu entendi que ele disse que terá muita, eu estou interpretando, que ele terá muita tolerância, que eu tenho usado aqui a palavra aqui. Qual é o grau de tolerância? Para uns, quase nenhum, né? Outros, uma média tolerância, outro uma longa tolerância. Eu acho que a mensagem foi que ele, o Flamengo, né, terá tolerância. Não será por um tropeço próximo, que é o campeonato do Rio de Janeiro, que ele vai demitir, pelo que eu entendi das palavras do Mauro. Acho que o Mauro também entendeu dessa maneira. Eu acho que terá maior tolerância. Então, o que é tempo para mim? 6 meses. Eu acho que em 6 meses, olha, eu falei que vai comigo e tal, mas tudo tem limite. Eu não posso, a minha palavra é importante, mas mais importante é o Flamengo, a situação do Flamengo. Se a situação prosperar, se o trabalho dele prosperar, a coisa começar a funcionar, pronto, segue a vida. Se depois desse período não funcionar claramente, olha, não sai do lugar, ou melhorou muito pouco, ou piorou, não importa, eu tenho que tomar uma atitude. É isso, eu acho que essa mensagem é importante para o futuro próximo. Parem de inventar que já tem um técnico na esquina para assumir o lugar do Vitor Pereira, porque isso não vai acontecer. Ponto. Mais ou menos isso que eu entendi. E com relação ao Marcos Braz, eu acho que é um Cartola que tem muita proximidade com o presidente do clube e eles têm, claramente, mutuamente, na minha opinião, compromissos políticos muito fortes. Isso, às vezes, faz com que você tenha um vice que você não pactue ou não queira morrer abraçado com ele, ou não. Então é isso, a força do Marcos Braz me parece politicamente muito acentuada lá no Flamengo. É isso. Bruno, você chegou a falar aqui, né, que você acha a gestão do Flamengo horrível, terrível, né? A gestão de futebol. Mas você concorda com o Mauro que são poucas as opções? Sim. Você acha que poderia melhorar de alguma forma? Ou realmente no Brasil é difícil achar uma gestão de futebol que possa ameaçar, no caso do Marcos Braz, que possa ameaçar outros dirigentes? Eu acho que é muito difícil mesmo. Eu não vejo nenhuma gestão de futebol boa no Brasil, nenhuma. Nem a do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, ele acertou um técnico, né? E que eu também não acho que foi assim uma escolha minuciosa. Queriam um português naquele momento. E eu tenho quase certeza que pesou muito o fato de um pouco tempo antes o PAOK do Abel Ferreira ter eliminado o Benfica do Jorge Jesus na fase preliminar da Champions League. E aí o Jorge Jesus estava muito em alta, era 2020, tinha saído do Flamengo há pouco tempo. O cara ganhou do Jorge Jesus, o português ganhou do Jorge Jesus, vamos trazer. E aí veio e deu muito certo. Então hoje a gestão de futebol do Palmeiras, que dá a impressão assim de ser muito boa, é do técnico, é do Abel. Então, se o Abel sair, começa tudo do zero, não é do clube, é um técnico que deu certo e hoje ele é muito forte pelos títulos que conquistou e ele toca o futebol do Palmeiras. Então, é o Abel, não é o clube que tem um baita gestor de futebol, não é um treinador que deu certo e tem poderes lá. Então mas e essa gestão do Palmeiras de também não gastar o que não pode, isso já não é um isso passo? É bom, que aí é outra coisa, que aí o Flamengo também faz bem, assim, a gestão financeira, Flamengo e Palmeiras, eles hoje ganham muitos títulos, porque eles tiveram uma ótima gestão na parte financeira dos clubes. Eles se acertaram, isso sem dúvida, né? Acho que são coisas separadas. Uma é a gestão financeira, o Flamengo e o Palmeiras se organizaram, hoje tem um poder de investimento alto e merecidamente são os times dominantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Outra coisa é a gestão de futebol, que aí eu acho que nenhum clube tem uma grande gestão de futebol, que aí entra no que o Mauro falou. A gente não tem essa figura do gestor técnico do futebol. A gente tem os políticos estatutários, que é o caso do Marcos Braz, e aí eu concordo,
Eu não gosto desse tipo de figura política, mas acho que se tirar o Braz e colocar outro, político vai ser a mesma coisa. Não, pode ser até pior, não sei. O Braz, pelo menos, tem uma boa relação com os atletas. O outro, acho que também não vai ter conhecimento nenhum de futebol e pode nem ter uma boa relação com os atletas. E esses caras que são profissionais realmente são mais caras de fazer contratação, não tem esse gestor técnico. Então, às vezes, uma gestão de futebol ela anda bem porque o técnico anda bem. O gestor de futebol do Palmeiras é o Abel. O gestor de futebol do São Paulo é o Rogério. É o Rogério Ceni, porque ele tem moral no clube, porque é um ídolo. A própria seleção brasileira. Sim, quem faz a gestão é o técnico da seleção. Claro. Nesses 6 anos, quem foi o gestor de futebol da seleção foi o Tite. Então, às vezes dá certo porque o técnico deu certo, mas não é uma coisa do clube. Se o Abel sair do Palmeiras, o Palmeiras vai sofrer. Bom, isso é uma pergunta, então. Vocês acham que, às vezes, o diretor de futebol só tá ali para ocupar o cargo? Só. Sim. Seria mais positivo, na opinião de vocês, o treinador? Não. Pega um treinador, é fera e ele toca? O mundo ideal seria um diretor técnico que tivesse conteúdo para conversar com o treinador. Não, mas pelo que a gente está falando do agora, né? Que a gente está falando, não consegue ter gestão. Não. Seria positivo em todos os clubes ter um treinador brabo, aquele que saiba tudo e que ele comande tudo? Eu acho que seria porque assim no Palmeiras, que a gente falou que é o principal de hoje. Seria positivo manager, qualquer clube ter um técnico competente. É o manager, né? É o cara isso que eu acho. Tem muito essa figura, não. O manager. O manager é o cara que ele define as contratações, tipo de contratação, e meio que orienta o clube dentro daquilo que ele quer. Meio por aí. O Guardiola faz muito isso. Ele define o que ele quer, passa para aquele grupo. E tem até um documentário que fala do Guardiola que ele quer um zagueiro, os caras ficam malucos. Ele pede o zagueiro com aquela característica bem específica e tal. Aí eles vão na análise de desempenho, dão uns 3, 4 nomes, sai lá. Eu quero esse cara. Eles gastam uma fortuna, acabam trazendo o Walker. Que era o que ele queria, né? O Laporte. É o Laporte, né? Até no final da janela ali, que eles conseguem escrever o jogador. Não, mas então, Mauro, você acha isso? Talvez então seja melhor ter só o treinador e ele tocar o futebol? Os clubes buscam esse modelo na prática, que é você terceirizar o departamento. O primeiro caso recente de sucesso vindo de fora foi o Jesus. O Flamengo deu a chave do CT para o Jesus, mas assim, olha o momento. Aquele grupo de jogadores não tinha título pelo Flamengo, não tinha história no clube, todo mundo com muita fome. Né? E muito pressionado. E com um técnico que não conseguia tirar desses jogadores aquilo que eles podiam apresentar, que foi o Abel Braga. Aí chega o Jorge Jesus e alguém fala para ele, no caso o Marcos Braz, tá bom, você manda no futebol. Olha, não quero ninguém aqui. Eu lembro que eu dei informação na época que o Jorge Jesus, quando chegou, ele pediu um ponto eletrônico. Aí teve gente no clube desmentindo, mas estava lá o ponto eletrônico. Ele existe, acho que até hoje. E por que ele pediu? Para mostrar até controle sobre os jogadores com relação a quantas horas você fica dentro do CT. Né? Ou seja, o clube te oferece toda uma estrutura para você trabalhar, não só o trabalho coletivo, mas o seu trabalho individual, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, fazer os tratamentos adequados com os profissionais do clube para que você possa ter melhor rendimento. Como eu falei há pouco, né? O cara às vezes precisa fazer uma fisioterapia porque tem uma dorzinha aqui ou ali, ou um pouco mais de musculação porque precisa mais de força e tal, sempre orientado pelos profissionais do clube, estão lá à disposição. O cara ele chega o último a chegar, o primeiro a sair, está lá no relógio de ponto. Ele chega 1 minuto antes do horário e sai 10 depois, toma um banho correndo ali, já mete o pé e vai embora. Se achar que esse cara não está rendendo, ele vai pegar o relatório, vai ficar o bonitão, você nem treina, você cumpre sua obrigação. Entendeu? Era isso que ele queria. Ele queria ter um controle até nesse ponto. E ele apertou os caras. Ninguém entrava lá dentro, nem os caras do tal do Conselho de Futebol tinham acesso aos treinamentos. Então não vazava nada. Aí houve uma ocasião que começou a vazar informações que o Flamengo sempre vaza, né? Com qualquer técnico, de escalação, não sei o quê. Eu sempre digo, tem gente na rede social, torcedor, que reclama do repórter. O repórter não tem culpa, pelo contrário, tem mérito. O repórter está dando informação. O repórter não é guardador de segredo, não é cofre. O repórter apura informação e dá. A culpa é do clube, que deixa vazar. Uma vez o JJ deixou vazar uma informação fake para detectar o X9. Né? E descobriu quem era a peça. Quer dizer, o cara, ele é muito malandro, né? Ele esperto para sua. Ele pegou e fez isso, deixou uma informação. Tipo, o Bruno vai jogar de lateral esquerdo, mas o Bruno é volante. Nada, só para aparecer na hora, não teve nada disso. Aí ele pôde encontrar quem era lá o funcionário, a pessoa. Achou o cara. Mas era o mínimo. Não, eles ficam desesperados. O jogador fica desesperado atrás de saber quem é o X9. Sempre. Pois é, e o que aconteceu ali? Ninguém chegava, ele treinava no campo lá de trás, ninguém chegava nem perto, ele não deixava chegar. Aí tentaram fazer isso com o Paulo Souza, aí agora estão tentando com o Vitor Pereira, mas o técnico já pega um elenco que está muito empoderado, esse é o problema. Então, essa é a questão.
Aí fica a gente vazando assim, por exemplo, os jogadores não gostaram que o Dorival saiu. Eu vou repetir aqui, eu gosto muito do Dorival, mas eu acho óbvio que os jogadores não gostaram. O Dorival, depois do Flamengo e Juventude, um negócio horroroso. Flamengo e Coritiba, que o Diego Ribas fez uma bobagem, o Flamengo perdeu o gol de pênalti. Ele, não, os jogadores estão cansados, seria desumano, falou isso, cobrar. Quer dizer, o Dorival não cobrava dos caras, gente. Então é claro que eles querem. Você quer um professor rigoroso ou um professor bonzinho? Quantos alunos querem um professor rigoroso? Nenhum. O cara quer um professor bonzinho, professor legal. Vou matar a aula, não faz chamada. Prova, que prova? Trabalho em grupo. Eu nunca dei trabalho em grupo quando dava aula na faculdade, nunca dava trabalho. Só trabalho individual, me ferrava para corrigir. Eu nunca dei trabalho, porque um faz, os outros vão na raba. É grupo cascata. Cara, eu gosto muito da minha profissão para ensinar mal jornalista. Eu ia lá e era trabalho individual. Às vezes Sabe como é que eu fazia isso? Perdia Como é que eu resolvia horas isso? revisando, era um inferno de revisar. Sabe como é que eu resolvia isso? Dava trabalho em grupo e dava uma nota somada. Agora vocês dividem entre vocês aí. Quem fez mais, briguem eles, sabe assim? Sim. Tipo assim, 10 pessoas tem 50 pontos, vocês dividem aí. Aí dava uma confusão no grupo, mas era problema Porque eles vão ter que deles. dividir em relação, você não trabalhou, eu vou pegar a mão. Exatamente, acerta tua vida aí. Então. Exato. Então, assim, eu não dava porque não adianta. E assim, repórter não faz trabalho em grupo, né? O cara faz a matéria sozinho. Você pode ter uma matéria a 4 mãos ali, 2 trabalhando na apuração, enfim, mas esse é só um detalhe. Assim, todo mundo quer um professor bonzinho. E todo mundo quer um técnico maneiro, legal e tal, mas, gente, o futebol exige, assim, cobrança profissional, respeito, hierarquia, trabalho, como qualquer empresa, como qualquer lugar. E esses caras são super bem remunerados. O cara ganhando um salário de mais de R$1 milhão, ou perto disso, não tem condições de seguir ali um regime de trabalho, com horário, com treino, com compromissos, cuidar do corpo. Qual a dificuldade? Não consigo entender, mas o jogador gosta, claro que gosta. Agora, quando ele sai do Brasil, ele se adequa em qualquer situação, né? Em geral, eles conseguem se comportar. Eles ficam ali e tal, pianinho, se aceitam ali o regime. Mas eles tentam terceirizar. O Flamengo está buscando essa terceirização de novo com o Vitor Pereira. Só que ele encontra a dificuldade que o Jesus não encontrou, que é um elenco ainda em baixa, tendo que se provar. E agora não, os caras, a gente ganhou um campeonato aqui,